Então, muito boa tarde a todos os presentes. Bem-vindos a esta reunião do Grupo de Trabalho que está denominado como Acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens. Como o nome indica, o convite que fizemos aos senhores diretores, às associações, às duas associações, conforme também dizia o ofício do convite, reside precisamente na necessidade e na intenção de querermos ouvir a voz dos diretores escolares de todo o país, através de Vossas Excelências, sobre as medidas que estão a ser adotadas e os resultados dos planos, assim como a sua aplicação nos planos de recuperação de aprendizagens, constrangimentos e vantagens, enfim. Por isso, o grande objetivo desta reunião é mesmo esse, ouvir os senhores diretores e perceber no terreno o que está a acontecer ou o que falta a acontecer, se for caso disso. Temos com isso, e por isso decidimos chamar, que agradecemos a presença, à Associação Nacional de Diretores de Agrupamento e Escolas Públicas, ANDEP, que está aqui representada através da videoconferência pelo Sr. Diretor Filinto Lima e Sr. Diretor David Sousa, Vice-Presidente, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, e a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, a ANDE, aqui representada pelo seu Presidente, Sr. Diretor Manuel Pereira, e pelos senhores diretores, que também pertencem ao órgão de direção da Associação, o senhor diretor Jorge Saleiro, Carlos Louro, Francisco Queiroz, certo? Portanto, agradecemos uma vez mais a presença. Também, como foi informado, e eu vou recordar, os senhores, as duas associações, cada uma terá 10 minutos iniciais para apresentar e expor, enfim, o que aqui vos traz, portanto, no fundo, o que aqui nos traz a todos, e depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para interrogar e questionar e colocar as dúvidas às duas associações, que por sua vez terão novamente, após esta sessão de 5 minutos de cada grupo parlamentar, terão a oportunidade de esclarecimentos e de fazer os esclarecimentos solicitados pelos grupos parlamentares. Novamente, cada associação terá 10 minutos para responder. Vamos, desde já, começar, então, a nossa reunião. Começamos pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, pelo Sr. Diretor Filinto Lima, a quem passo desde já a palavra. Boa tarde. Muito bem, muito boa tarde, desde Vila Nova de Gaia, a cidade de onde eu estou a falar, diretamente da minha escola, da sala de direção executiva. O nosso tempo vai ser gasto numa primeira fase pelo meu colega David Sousa, que está a falar de Cascais, e depois eu terminarei, portanto, esta sessão de acompanhamento, que muito saúdo. Acho que é importante vossos deputados estarem a par, mais a par, digo eu, daquilo que se passa na educação, e quem melhor que falar com os diretores. Acho isso importante, também falar com os professores, também falar com os sindicatos, com os pais, mas nunca esqueçam, de facto, que nós, diretores, também somos uma pessoa muito presente na escola e, sobretudo, na escola pública. Saudar esta comissão, este grupo de trabalho, é importante que também acompanhem um plano de recuperação, na nossa opinião, muito importante, tendo em conta os efeitos devastadores da Covid, e, portanto, saudar esta iniciativa e passar já a palavra ao meu colega David Sousa. Então, passamos a palavra ao Sr. Diretor David Sousa, por favor. Muito boa tarde. Penso que me estarão a ouvir. Perfeitamente. Muito boa tarde. Muito bem. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar convosco. Nós vamos à nossa brevíssima apresentação. Vamos, sobretudo, ter como referência este último relatório do Plano 2023 Escola Mais, o terceiro relatório, que diz respeito a este ano letivo de 2023, que acabou de ser publicado. Penso que na semana passada ele foi publicado pela DGEC, e deste relatório nós vamos tirar 4 informações principais e depois também dar aqui 4 sugestões. Este relatório, que no fundo dá uma informação muito importante sobre a adesão das escolas aos vários programas que constituem este Plano 2023 de Escola Mais. Neste relatório, realmente, as escolas apontaram
com um distanciamento em relação às restantes ações, a ação dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, que, enfim, por uma percentagem grande, surge como aquela que as escolas mais valorizaram. O estudo, como eu disse, dá informação importante sobre a adesão das escolas a vários programas, mas há aqui uma questão que é, falta saber a eficácia efetiva dos mesmos, destes programas. Os dados, a partir deste relatório, os dados e da nossa leitura, estes dados apontam para 4 ideias principais. O que se verifica para já é que é agora que se começa verdadeiramente a sentir o impacto dos confinamentos e da pandemia. Isto é algo que ressalta do relatório, mas é algo que nós nas escolas também sentimos e vamos falando uns com os outros diretores, e é isto que se sente efetivamente. Por outro lado, a transição facilitada, eu vou chamar assim, dos alunos durante os 2 anos dos confinamentos, começa agora a revelar as implicações. As implicações estão a surgir muito nos anos seguintes. E os professores identificam realmente, isto é genérico, falta de aprendizagens estruturantes. Quando eu falo de aprendizagens estruturantes, estamos a falar de aprendizagens que impedem a progressão de outras aprendizagens nos anos e nos ciclos seguintes. Há aprendizagens que são identificadas pelos professores como realmente sendo aprendizagens que são absolutamente cruciais, porque se não ocorrerem, bloqueiam depois a progressão da aprendizagem nesses anos. E, efetivamente, isto está-se a sentir muito, os professores relatam isto diariamente, houve realmente uma quebra grande, e estes problemas são mais sentidos nos alunos de contexto socioeconómico e sociais mais desfavorecidos. Para estes alunos, é a escola que faz a diferença, como nós sabemos. São alunos que não têm famílias com formação académica para poderem apoiar, que não têm muitas vezes condições socioeconómicas para ter aquilo que comumente se designa como explicações e, portanto, no caso dos alunos que vão estar sujeitos a exames, a avaliações finais e que muitas vezes têm estes apoios que as famílias, enfim, acrescentam àquilo que a escola faz, mas realmente, digamos que esta quarta ideia é uma ideia que temos todos que ter presentes. Estas situações estão sobretudo a afetar estes miúdos, estes contextos socioeconómicos menos favorecidos, e realmente aqui o não ter tido aulas fez realmente com que as consequências nessas tais aprendizagens estruturantes fossem absolutamente arrasadoras. E arrasadora é a palavra que importa aqui utilizar. A ANDAEB considera haver aqui 4 grandes ideias, sugestões, se quisermos chamar assim, que conviria ter presentes. A primeira, é importante centrar nas escolas a definição e a implementação das ações a desenvolver. Portanto, o que ressalta da avaliação do feedback que foi feito à DGEC pelas escolas relativamente a um conjunto de ações que foram implementadas, que foram disponibilizadas neste plano 21 e 3 de Escola Mais, é de que realmente houve ações que foram utilizadas por um número muito mais reduzido ou muito reduzido de escolas e, portanto, há que centrar na escola a definição e a implementação destas ações a desenvolver. Segundo aspecto, é importante que o Ministério da Educação disponibilize os recursos para implementar essas ações. Isto é, se as escolas têm, e cada uma tem a sua particular forma, o seu próprio projeto, a sua forma os seus próprios alunos, com as suas características muito especiais, o que precisa aqui realmente é que o Ministério lhe disponibilize depois esses recursos para poder implementar essas ações. Uma terceira sugestão, e esta já é muito concreta, é importante manter a 8ª hora do crédito horário. Como se sabe, anualmente o Ministério da Educação dava, até antes da pandemia, um crédito horário para ser gerido pelas escolas, para diferentes atividades nas quais o apoio aos alunos, 7 horas por turma, era um cálculo que era feito. Durante a pandemia foi acrescentada 1 hora para poder precisamente acudir a estas situações e era importante que esta 8ª hora se mantivesse, porque é ela, no fundo, que faz a diferença e que permite à escola
autonomamente fazer a sua gestão. Portanto, digamos que esta é uma das questões que os diretores apontam como muito crucial. Finalmente, e decorrente daquilo que eu disse no início, que é de que realmente a ação que foi definida como aquela de implementação mais prioritária, é importante manter este programa do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário. Foi este programa, é este programa que tem permitido às escolas, ou melhor, as escolas apontam maioritariamente como sendo um programa que mais impacto teve na vida das escolas. Ele trabalha muito as questões socioemocionais, socioafetivas, e já se percebeu, decorrente da pandemia e do contexto dos confinamentos, que efetivamente este contexto o conseguimos criar nas escolas, nos grupos de turma, conseguir criar contextos favoráveis à aprendizagem é crucial e, portanto, a manutenção deste programa é uma das 4 sugestões que nós teríamos aqui e colocaríamos aqui. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada também. Passo então a palavra novamente ao Sr. Diretor Filinto Lima. Nesta primeira intervenção... Já agora, desculpa, só informar que faltam 2 minutos, aos 10. Eu também estou aqui a cronometrar. Eu reservaria a minha intervenção para os últimos 10 minutos, embora possa começar por dizer, e pronto, para gastar os meus 2 minutos, que de facto nós estamos a pensar no plano de recuperação das aprendizagens, que foi uma boa iniciativa do Ministério da Educação, porque facultou às escolas mais professores, muito importante, mais técnicos especializados, como disse o meu colega, portanto, David, e eu queria aqui, de facto, tirar o chapéu ao trabalho que tem sido desenvolvido, não só no âmbito do PRA, mas também no âmbito deste contexto, que é um contexto que todos conhecemos, quer pelos nossos professores, quer pelos técnicos especializados, quer pelo pessoal não docente. Eu só espero é que os técnicos especializados, independentemente do futuro do plano de recuperação das aprendizagens, eu depois no final direi qual é que acho que seja o futuro, estes técnicos especializados que chegaram à escola, foram colocados nas escolas mais de 1000, entre psicólogos, educadores sociais, assistentes sociais, terapeutas, mais de 1000, estes técnicos continuem na escola pública portuguesa. Fazem muita falta ao processo de ensino e aprendizagem como apoio fantástico que dão aos nossos professores, portanto, no seu dia-a-dia. Portanto, independentemente do futuro do PRA, estes técnicos especializados realmente têm que continuar nas nossas escolas para bem do processo de ensino e aprendizagem e para bem dos nossos alunos e para bem do apoio que prestam, de facto, aos nossos professores. Muito bem, muito obrigada então, Sr. Diretor, Sr. Presidente da Associação Nacional de Diretores de Equipamento de Escolas Públicas. Passamos então a ouvir e, portanto, a palavra ao Sr. Diretor e Presidente da ANDE, Manuel Pereira, por favor. Boa tarde, eu aproveito para cumprimentar os Srs. Deputados, a Sra. Presidente também, e agradecer a simpatia do convite para aqui estar. Nós viemos todos do norte do país e fizemos questão de aqui estar, pessoalmente, como fazemos sempre, também um pouquinho porque achamos que esta é a casa da democracia e a presença física nossa provavelmente terá outra intenção também. Sobre o assunto que nos traz cá. Eu não vou falar sobre o plano está aqui, quem quiser ler, lerá. Vamos falar essencialmente os 3, pelo menos os 3, somos 4, cada um de nós gastará 2 ou 3 minutos se vocês nos importarem. E vamos falar um pouquinho do ponto de vista de quem está na escola todos os dias, como é que nós estamos a ver a implementação e os resultados do PRA, que é assim que nós chamamos. É claro que a pandemia, de alguma forma, alterou substancialmente as escolas, alterou substancialmente a forma de estar dos alunos na escola e, claro, que em termos de aprendizagem, obviamente que houve um tempo em que, de alguma forma, houve competências e conhecimentos que nós queríamos transmitir e ensinar e que não houve oportunidade dos alunos aprender ou de nós ensinarmos. Mas também houve outras competências que, durante o período da pandemia, os alunos ganharam e todos nós aprendemos alguma coisa. Portanto, não vemos isto como uma grande tragédia. Enfim, em termos de aprendizagem, naturalmente, que houve tempos que não foram
plenamente aproveitados como nós gostaríamos, por todas as razões, especialmente porque os alunos estiveram em casa e porque não havia forma de contatar com eles, nomeadamente em regiões do interior do país, como aquela onde eu vivo, onde a maior parte dos alunos não tinha computador, nem meios informáticos com os quais nós pudéssemos trabalhar, e é claro que não vale a pena dizer que estes alunos que não tiveram os meios e os recursos que nós gostaríamos que tivessem, não foram prejudicados, foram claramente prejudicados. E, sendo assim, fez todo sentido esta implementação deste plano de recuperação e aprendizagem, especialmente para ir ao encontro dos problemas destes alunos. Cada escola é única, todas as escolas são diferentes. E aquilo que resulta na escola onde eu trabalho não resultará na escola onde aqui o meu colega trabalha, em Barcelos, por exemplo. E é nesse sentido que nós achamos que a autonomia das escolas em relação à definição das estratégias e atividades que devem implementar para recuperar os seus alunos é muito importante. E foi mais nessa base que nós começamos todos a trabalhar. O Ministério indicou um conjunto de muitas dezenas são 3 medidas, mas cada uma 3 eixos, cada eixo tem várias medidas e cada escola depois tentou adaptar ou usar as medidas de acordo com a sua realidade. A maior parte das escolas, e falo do interior do país e das zonas, como eu vos disse, mais abandonadas, de alguma forma precisaram de tentar trabalhar e recuperar a leitura e a escrita. Falo essencialmente do primeiro ciclo e dos primeiros 2 anos do 5º e 6º ano. E é nessa base que, essencialmente, a maior parte das escolas esteve a trabalhar, a tentar recuperar a leitura e a escrita. Os alunos do primeiro ciclo, nomeadamente os mais novos e em zonas mais isoladas, que não tiveram meios de apoio, foram claramente prejudicados. E a maior parte das escolas, como aquela onde eu trabalho, tem investido essencialmente na recuperação da leitura e da escrita. Aliás, nós achamos que o grande plano que é preciso desenvolver no país mesmo neste momento é trabalhar afincadamente a leitura e a escrita e, obviamente, o pensamento, que são áreas que são fundamentais. E foi aí em que as escolas do interior do país mais investiram, essencialmente, trabalhar a leitura e a escrita. É claro que, de acordo com a avaliação que nós fazemos nos 3 eixos principais, obviamente, como eu vos disse, a mais importante foi, e aliás, no relatório Escola a Ler, tem mais de 95% das escolas a trabalhar na Escola a Ler, todas as escolas, essencialmente, estão a trabalhar nisso. Ou então investiram essencialmente no início dos ciclos, na transição do primeiro ciclo para o segundo ciclo, ou então na transição do pré-escolar para o primeiro ciclo. Mas e são áreas em que os próprios professores das escolas tinham condições para o fazer e puderam fazê-lo integrado na sua atividade normal. Mas, por exemplo, em áreas onde eram precisos mais recursos, e há áreas onde seriam precisos mais recursos, obviamente a maior parte das escolas não tem possibilidades, porque é verdade que a 8ª hora que nos foi dada foi uma boa ajuda, na maior parte das escolas implica mais 1, 2 ou 3 docentes, mas a verdade é que as áreas curriculares de disciplina são vastas e não há possibilidade de chegar a todas. E, portanto, as áreas onde menos se investiu foi nas áreas onde era preciso mais recursos, independentemente, de facto, do Ministério nos ter cedido mais recursos. Nós diremos sempre que são escassos, mas também é verdade que se nos derem 10, faltará sempre o 11º. Não vale a pena estarmos aqui a enganar ninguém, as coisas são assim. Os recursos serão sempre escassos. Mas, enfim, com as pessoas que temos, temos trabalhado nessa área, reconhecendo, e volto a repetir mais uma vez, que os alunos estão desmotivados, estão desinteressados, estão pouco empenhados, muito focados nos telemóveis e nas novas tecnologias, e para isto mesmo é preciso um novo plano qualquer dia para tentarmos ganhar os alunos com urgência, porque de facto o trabalho nas escolas dos professores não está fácil, essencialmente por isso. As estratégias que todos usamos vão conseguindo obter alguns resultados, mas a verdade é que temos receio de perder esta luta e vamos precisar da vossa ajuda e da ajuda do Governo. Eu passava a palavra aqui ao meu colega. Muito bem, então passo a palavra ao Sr. Diretor Jorge Saleiro. Sim. Muito boa tarde. Queria chamar a atenção, primeiro que tudo, para o contexto em que vivemos nas escolas obrigado. De facto, saímos de uma pandemia, entramos num contexto de guerra com uma crise colateral grave. Está neste momento também a generalizar-se a transferência de competências para as autarquias, que aporta também às escolas complexidade, e vivemos também num tempo de luta de professores enfim, reivindicam direitos perdidos. Isto é um contexto difícil para as escolas, mas a questão da recuperação das aprendizagens tem predominantemente a ver com a questão da pandemia, mas é adensada por tudo o resto. E a manutenção deste plano justifica-se pelas questões da pandemia e o efeito que
provavelmente ainda não estará totalmente diagnosticado, nas consequências na saúde mental e no rendimento escolar dos alunos. Sabemos que houve um acréscimo muito grande nas sinalizações para a CPCJ, para a SPO e para a MAE. Isto significa alguma coisa. Temos também, fruto também provavelmente da crise que vivemos, crescentes problemas sociais a que as escolas são chamadas a intervir mais do que nunca e, por isso, achamos relevante, de facto, continuar com um plano de recuperação das aprendizagens, pelas razões já aduzidas aqui pelo Manuel Pereira, mas também, primeiro, a questão da chamada 8ª hora é essencial para a aplicação das diversas medidas inseridas nos diversos eixos, mas também porque é também uma forma de compensar aquilo que vão ser as perdas de artigo 79 que o envelhecimento da classe docente está a provocar. A cada ano que passa, as escolas perdem crédito fruto do envelhecimento inexorável dos seus docentes. E, de facto, esta 8ª hora pouco mais faz do que compensar esta perda. Portanto, ela é essencial que se mantenha, independentemente do plano ou não. Também, para dar resposta às questões sociais, que também já foram faladas, a questão do plano de desenvolvimento social, pessoal e social comunitário, são essenciais, porque a atribuição dos recursos dos técnicos especializados, de facto, dão resposta àquilo que há bem pouco tempo as escolas não teriam muito com que se preocupar, mas agora têm que dar respostas, têm que acudir a problemas sociais, assistentes sociais são necessários, psicólogos são necessários, terapeutas são necessários, enfim, há uma panóplia de técnicos que têm feito o seu contributo nestes últimos anos para a missão da escola pública em Portugal. Eu passo a palavra ao Então, passamos a palavra ao Sr. Diretor Francisco Queiroz. Carlos Louro. Então, a todos, muito boa tarde. Eu queria só começar com uma nota que o simples facto de estarmos aqui a falar do plano da recuperação das aprendizagens nos deve recordar a todos que as fragilidades que nos têm tocado, primeiro com a pandemia, depois com o contexto, ou esta infragilidade que tivemos no setor educativo, nos tocaram e vão continuar-nos a tocar. E esse é o desafio ou a tarefa que nós temos pela frente, é fazer com que aquilo que vai continuar a tocar-nos nos possa permitir a todos, em conjunto, que esta é uma tarefa de que ninguém se pode adiar, possamos encontrar as soluções que urgem para a escola pública. Foi aqui aflorado, primeiro pelo colega David, pelo Salleiro e pelo Manuel, a questão da atitude perante as aprendizagens. É algo que nós sentimos nas escolas, que a atitude dos alunos para... Que eu peço desculpa, não estou habituado. E esse é um fator que nós necessitávamos que pudesse ser trabalhado. E daí a importância dos planos de desenvolvimento social e comunitário. É uma área que é muito valorizada no relatório que foi ontem publicado e que praticamente a generalidade dos diretores entende dever ter continuidade. Mas nestes dias de reflexão, avaliação, transição e de preparação do futuro, temos todos também a obrigação. Temos este olhar preocupado, temos este olhar que é de professores e, como tal, não é neutro, mas também é um olhar que não pode ser neutro, porque estamos a falar do futuro dos nossos jovens e de todos aqueles que connosco trabalham. E ao falarmos sobre aquilo que nos é exigido, nós temos uma experiência muito positiva que sentimos nos tempos da pandemia, de todas as pontes que se construíram à distância para levar a escola a todos. Temos a experiência do trabalho, do empenho, da generosidade das comunidades educativas em fazer com que a escola continuasse a acontecer.
11 minutos já, pois eu quando começo a falar sou terrível. Portanto, eu peço imensa desculpa, para sou professor. Então, só para terminar, permitam-me só isto. Assumindo claramente que esta falta de neutralidade, é importante restaurar a confiança dos professores nas políticas que estamos a implementar. É importantíssimo que as escolas que vivem do trabalho de todos estes profissionais sintam que eles estão capacitados e estão empenhados em levar avante as ações que o plano de recuperação das aprendizagens preconiza. Muito obrigado a todos e peço desculpa pelo tempo que tomei. Não peça. Muito obrigada a nós por todos os contributos até aqui dados. E vamos então começar precisamente a ronda que diz respeito aos grupos parlamentares, aos questionamentos e às dúvidas. Começamos pelo grupo parlamentar do PS, pelo Sr. Deputado Agostinho Santa, a quem peço o favor de se concentrar nos 5 minutos que tem. Como eu sei que às vezes se distrai um bocadinho, vamos ver se conseguimos desta vez cumprir os 5 minutos. Muito obrigada. Sr. Deputado Agostinho Santa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas deputados, um agradecimento muito especial aos membros da ANDAEP e da AND que aqui estão presentes e dizer que este agradecimento é efetivamente importante que seja feito porque nós estamos a falar com quem é fundamental nas nossas escolas e quem é fundamental não apenas em cada uma das escolas, mas no sistema educativo em si próprio, porque vocês vão muito para lá como associação daquilo que são como diretores apenas de uma escola ou de um agrupamento. Isso é preciso que seja reconhecido e hoje se nota a forma como estiveram, de forma calma, serena, sem alarmismos, mas de qualquer forma apontando claro e inequivocamente o que correu bem e aquilo que correu mal, é exemplificativo do vosso papel fundamental, porque são capazes de despir outras camisolas que porventura tenham, mas neste caso estar connosco, designadamente ajudando-nos também a fazer o nosso papel, que é estabelecer juízos políticos acerca do acompanhamento que fizemos deste plano de recuperação de aprendizagens. Para nós é isto que está em causa, é evidente que isto está muito mais coisas em causa, na nossa forma egoística de se ver as coisas, é isto que nós pretendemos, é ficar com elementos que nos permitam fazer depois esses juízos de valor. Eu acho que é importante que se comece por dizer que o modelo do plano de recuperações, na nossa perspectiva, na perspectiva do grupo parlamentar do Partido Socialista, é mais ou menos exemplar. Vocês o dirão se entenderem fazê-lo, mas de qualquer maneira, dizendo que ele partiu de um diagnóstico seguro da necessidade, inclusivamente partindo de um estudo feito pelo IAV, ouviu um grupo de especialistas, entregou a um grupo de especialistas a definição, as propostas e sugestões e recomendações para o estabelecimento de medidas, ouviu ou não, isso é o que nós pretendemos que vocês o digam, fez uma audição alargada de todos os interessados, foi capaz de definir depois ações e medidas e entregou-as, e aqui era o ponto essencial desta primeira fase, entregou-as à autonomia das escolas. É essa a grande matriz e é essa, pelo menos na minha perspectiva pessoal, aquilo que definia de forma importante este novo modelo do plano de recuperação, fazendo com que as escolas devam poder selecionar e agir sobre elas. Depois tentou fazer, não sei se o conseguiu completamente, a mobilização dos serviços do Ministério da Educação, envolver as comunidades educativas e estabelecer mecanismos de acompanhamento, monitorização e avaliação. Para ir já algumas perguntas acerca desta primeira temática. Primeiro, reconhecem nesta primeira fase de criação, de discussão para a elaboração do plano, reconhecem estas mais-valias que eu próprio reconheci? Houve falhas logo nessa altura, na definição inicial ou não? Daquilo que aconteceu nas vossas escolas, nas escolas que vocês conhecem, para lá das medidas que foram mais implementadas e que está a falar, há algumas que não foi possível implementar ou que foi muito difícil implementar. Depois, essencialmente, eu pelo menos gostava de saber o que é que nos podem dizer sobre o envolvimento dos vários serviços do Ministério da Educação, do IAV, das Direções-Gerais, da própria Inspeção-Geral da Educação e Ciência, dos programas de escola inclusiva, e aqui, se quiserem referir-se de alguma forma, porque tem sido uma matéria muito abordada por outras entidades que aqui têm estado, a questão do funcionamento das equipas multidisciplinares para a escola inclusiva
e a relação estabelecida com os centros de recursos para a inclusão, portanto, os chamados CRI. O que é que aconteceu até agora e se neste momento já estão a ser dados passos para ultrapassar essas dificuldades. Depois, já falaram num programa que funcionou muito bem e que, pelos vistos, acham que é necessário ir mais, desenvolvê-lo ainda mais, que é o Programa de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário. Perguntava-lhe também se a questão do Programa Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, se também ele próprio se envolveu. Depois, se houve preocupações de envolver as famílias e as comunidades locais educativas. Foi difícil, foi possível, foram capazes de o fazer. E algo que também tem muita importância para nós, a questão do desenvolvimento, como decorreu o processo de formação, aos vários níveis. Desde o pessoal não docente até aos técnicos especializados. Esta era uma primeira parte. A segunda parte, que eu ainda vou conseguir enfiar em 30 segundos mais ou menos, é que iniciamos, e é fundamental que se faça neste momento, a avaliação dos impactos. O que eu pergunto, e vou já mesmo às perguntas, é os mecanismos de monitorização e acompanhamento funcionaram? Da parte do Ministério com os seus serviços? Bastou? Chegou às escolas? As próprias escolas, ao seu nível, foram capazes de fazer este acompanhamento e monitorização? Esta nova funcionalidade que agora foi disponibilizada, em que apenas num site se consegue verificar tudo aquilo que aconteceu em termos do desenvolvimento do programa, vai facilitar? E mesmo para concluir, se estão em condições de concluir esse processo de avaliação, vocês próprios como escolas, e se é possível ter essa percepção já, neste momento, da oportunidade e da necessidade de prorrogação do plano de recuperação de aprendizagens para os anos seguintes. Foi bom. Muito obrigada, Sra. Deputada Agostinho Santa. Pelo seu histórico, está de parabéns, conseguir apenas prevaricar em 30 segundos. Muito bem. Hoje, em substituição da Sra. Deputada Carla Madureira, no Grupo Parlamentar do PSD, temos o Sr. Deputado António Cunha, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo por, obviamente, agradecer a presença dos membros da ANDAEP e da AND, cumprimentar o diretor Finito Lima, David Sousa, e também um cumprimento muito especial ao Miguel Pereira, ao Jorge Soleiro, ao Francisco Queiroz, quase meu conterrâneo, e ao Carlos Louro, que já nos conhecemos também de outras andanças. E, portanto, tive o prazer de poder trabalhar com alguns deles, nomeadamente com o Francisco. Portanto, é um gosto imenso tê-los aqui e reconhecer o trabalho que têm feito, têm dado em prol da escola pública. Mesmo com os parques de recursos, mesmo com este clima um bocado mais tenso que temos vivido nas escolas, portanto, o que vocês têm feito, quer os diretores, quer os professores, em prol da escola pública, é assinalável. Portanto, queria deixar este testemunho. E dizer também que a recuperação das aprendizagens tem sido um tema ao qual o PSD não tem fugido e tem estado bastante atento. E, portanto, como vinha a dizer há bocadinho, consideramos que a escola pública garante o elevador social, da equidade e justiça social para todos, sem exceção. Embora o PSD tenha aqui uma posição mais crítica, como já foi afirmado, consideramos que nos últimos 7 anos este elevador social tem vindo a ser avariado aos poucos. Não fossem os diretores e os professores, e as coisas estariam muito, muito piores. E por isso mesmo nós, já antes da entrada em vigor do Plano 21-22 de Escola Mais, apresentamos em junho de 2021 um projeto de resolução no qual fazemos um conjunto de recomendações, nomeadamente que esse plano tivesse uma duração de 3 a 5 anos e que cada agrupamento, escola, no âmbito da sua autonomia, pudesse adaptar o plano de recuperação das aprendizagens à sua realidade concreta e aos seus problemas específicos e que fosse clara a calendarização das medidas e das ações a desenvolver, os recursos necessários, os custos associados e as fontes de financiamento. Na altura, este projeto foi, foi rejeitado com os votos contra do PS. Ora bem, passados 2 anos, a Assembleia da República aprovou no final de fevereiro as recomendações do PSD e da Iniciativa Liberal para o prolongamento e o reforço da recuperação das aprendizagens prejudicadas, sobretudo pela Covid-19, e já vimos aqui, e já ouvimos aqui que essa recuperação,
que essas não aprendizagens têm sido, digamos, também reforçadas por outros motivos. E, portanto, a proposta do PSD teve a aprovação de todos os partidos, portanto, o PS deixou passar porque se absteve, e, no fundo, deixar aqui claro que nós já antevíamos a necessidade, sem qualquer estudo, mas pelo que se via e pelo que íamos ouvindo, quer de diretores, quer dos professores, achávamos necessária a extensão do prazo de vigência do plano da recuperação das aprendizagens. E, portanto, é importante para nós que o Estado garanta que todos os alunos tenham acesso aos mesmos recursos. E já vimos aqui que a pandemia não teve o mesmo impacto em todo o país. Que, aliás, o diretor Manuel Pereira já aqui referiu isso, e bem, e, portanto, e é preciso que a escola pública também seja promotora de justiça social, até para a construção de uma sociedade mais equitativa. E, portanto, nós, quando falamos de recuperação da aprendizagem, ficamos extremamente preocupados. E, voltando um bocadinho atrás, antes deste terceiro relatório, os relatórios produzidos pelo Instituto de Avaliação Educativa, o IAV, já revelam dificuldades acrescidas na aprendizagem da matemática, par de dificuldades da leitura dos alunos mais novos. Portanto, as escolas têm feito um esforço brutal para a recuperação da leitura, para a recuperação naquilo que é também a escrita. E, portanto, para nós é preocupante que esses relatórios tenham grandes limitações, uma vez que não há critérios consistentes e não há também, não estão desenhados num contexto de uma aferição continuada, consistente e válida. E, portanto, o plano de recuperação, na nossa ideia, não pode ser não pode ficar-se apenas para a dimensão retórica das suas intenções. E, portanto, nós achamos que o Governo se foi resignando e esperávamos que o Governo tivesse considerado às escolas os recursos financeiros e humanos necessários. Fala-se muito em autonomia, mas quando é a altura de dar, de facto, a autonomia que as escolas e que os diretores precisam e que também acabasse com aqueles entraves normativos para que fosse permitido às escolas atuarem de imediato, as coisas não funcionam também. E, portanto, eu pergunto se os recursos adicionais que receberam no âmbito do PRA foram, de facto, suficientes, se puderam escolher outros recursos e outras medidas para além do menu apresentado pelo Governo, e questiono também se concordam com o Sr. Ministro quando afirmou que a recuperação da aprendizagem está a surtir efeitos. Se sim, quais são esses efeitos? E depois, mesmo para terminar, Sra. Governadora, relativamente aqui ao terceiro relatório, e indo até um bocadinho mais além, o que nos está a preocupar também, e queria deixar esta questão, tem a ver com um instrumento que virá aí, que vai ser feito em suporte digital, que são as provas de aferição. Eu pergunto quais são as vantagens e desvantagens que destacariam na adoção do suporte digital, como vão ser atendidas as necessidades específicas dos alunos com necessidades específicas e, por fim, se consideram que as escolas dispõem das infraestruturas necessárias para assegurar a realização das provas de suporte. Muito obrigado. Obrigada. Eu penso que um dos senhores diretores tem o microfone ligado. Estamos aqui a ouvir algumas interferências e, portanto, eu pedia ao senhor diretor Filipe Lima ou David Sousa que confirmassem se têm o microfone desligado, porque estamos a ouvir algumas interferências, calculo que daí. Já tirou? Obrigada. Continuando então a nossa ronda pelos grupos parlamentares, vamos ouvir agora o senhor deputado Gabriel Mita Ribeiro, do grupo parlamentar de Chega, por favor. Obrigado. Saúdo a senhora coordenadora, os demais deputados presentes e uma saudação especial aos professores e diretores da ANDAEP, Filipe Lima e David Sousa, e da ANDA, o professor Manuel Pereira, Jorge Saleiro, Francisco Queiroz e Carlos Louro. Isto é sempre complicado. Eu não estou a escutar do meu computador, portanto, a emissão, mas tenho aqui ao lado a televisão e consigo ver. Muito bem, vamos tentar que os técnicos da informática que resolvam a questão, até porque depois vai ser preciso o senhor diretor ouvir. Continua sem ouvir. Ok, vamos tentar saber.
qualquer das maneiras, se o senhor diretor consegue ouvir através do computador, entretanto, vamos continuar a ouvir. O senhor diretor Filinto Lima consegue ouvir na mesma, mesmo não sendo através do computador, correto? Portanto, podemos prosseguir com a intervenção do senhor deputado Gabriel Mita Ribeiro. Não está a ouvir na mesma? Não está a ouvir rigorosamente nada? Parece. Já está a ouvir? Já consegue ouvir bem agora? Ótimo. Então, já está a ouvir, Ana. Senhor diretor. Eu acho que aqui há... Agora, se está a ouvir, já nos está a ouvir. Agora já estou a ouvir. Certo? Agora Ótimo. já estou a ouvir. Ótimo. Então, vou pedir, vai-me ajudar aqui no tempo, porque a gente perdeu o tempo. Vai começar de novo o senhor deputado Gabriel Mita Ribeiro, se assim entender. Portanto, também quase mal começou, por isso, 5 minutos, o senhor deputado, por favor. Bom, já tenho alguma tolerância de tempo, passo as saudações, aliás. Em primeiro lugar, agradecer as apresentações, são sempre úteis. Depois, sabemos que são tempos de conversa e nós temos aqui a pressão dos minutos e não conseguimos desenvolver muita coisa. De qualquer maneira, primeiro para dizer que já percebemos que esta questão da recuperação das aprendizagens é estrutural. Não tem só a ver com a pandemia, agora com a instabilidade das escolas, temos que lidar com este problema de forma estrutural. E tenho uma primeira questão, de certa forma já referiram, mas tipo brainstorming, que é esta. Se fizessem uma comparação breve, 2 ou 3 ideias, quais eram os principais desafios da gestão das escolas antes da pandemia e agora, 2, 3 tópicos que pudessem indicar. Uma segunda questão. Independentemente da pandemia, quem gera as escolas sabe que há 2 tipos de pressões. Uma pressão de cima para baixo, que vem de fora para dentro das escolas, que é mais ou menos, eu uso isto com todas as aspas, fazer das direções correias de transmissão do Ministério da Educação do poder. Isso é uma pressão. Mas depois há pressões contrárias, que são aquelas que são geradas dentro das escolas, em especial pelos professores de sala de aula, que têm que ser trazidas para fora. Em primeiro lugar, naturalmente, para o Ministério da Educação. E a questão é esta, se sentem que estes fluxos são equilibrados ou se o sistema funciona só e, sobretudo, com um deles. Isto porque foram ditas aqui 2 ideias muito fortes. É preciso centrar nas escolas as ações a desenvolver. É porque isso não acontece. Uma segunda ideia forte foi a insistência na tese de que cada escola é uma escola. E, portanto, quando reivindicam isto é porque alguma coisa não está a funcionar. E eu pergunto de forma mais incisiva. Isto é, quando nós falamos da recuperação das aprendizagens, até comparativamente a outros assuntos, se essas são reivindicações que de facto estão a partir da sala de aula dos professores ou que são imposições vindas de fora. Porque depois nós questionamos muito a eficácia deste tipo de estratégias, é porque alguma coisa de princípio está a falhar. Ou dito de outra forma, não importa se calhar tanto se os professores reivindicam ou não a recuperação das aprendizagens, mas como reivindicam e o que reivindicam. E depois como é que isto vem cá para fora. Depois, uma terceira questão, aquela em que nós temos insistido estruturalmente, nós, o Chega, tem a ver com os currículos. Nós consideramos que os currículos do ensino básico e secundário são muito extensos e arrastam muitos problemas. Problemas de má gestão financeira do próprio Ministério da Educação, depois não sobra dinheiro para as carreiras dos professores, para os apoios aos alunos, para as obras nas escolas, por aí fora. E, inclusive, os currículos extensos acabam por ser inimigos da inserção social dos alunos, porque eles depois não têm tempo para clubes de futebol, associações, atividades cívicas, por aí fora. Portanto, a questão é esta. Se nós reduzíssemos os currículos, se não havia depois margem estrutural para recuperar a escola em situações mais difíceis. Porque os alunos já estão de tal maneira esgotados, quando chega um programa destes, já não há tempo para eles. E se isso também não ajudaria a resolver o problema da questão dos créditos dos horários das escolas, falta de professores, técnicos, por aí fora. Agora, foi aqui dito que os alunos estão desmotivados. Mas estão desmotivados porque os professores também estão desmotivados. E por onde é que vamos começar? Por que lado é que temos que começar? Agora, foi aqui também dita uma ideia importante, que é esta,
que é importante restaurar a confiança dos professores nas políticas a implementar. E nós temos insistido numa ideia mais geral, que é esta: refazer o contrato social do ensino. A relação entre a sociedade e a escola está em crise profunda. E depois gera uma série de problemas. E nós temos de promover um encontro cívico para que a sociedade diga se é esta a escola que quer ou o que é que quer mudar. A sociedade no seu conjunto, incluindo depois os agentes ativos no terreno, os professores, as associações de diretores, sindicatos, associações de professores, por aí fora. Portanto, nós temos um problema social grave e era o momento, se calhar, de fazermos uma espécie de regresso, um momento de reinvenção da ideia de escola que temos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Passamos desde já a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Muito obrigada e cumprimento todos os senhores deputados. Agradeço em especial quer à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e à Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Agradeço muitíssimo a vossa exposição, os vossos dados, as vossas preocupações. E eu vou começar, eu tinha aqui todo um conjunto entre declarações e perguntas, mas eu vou começar mais uma vez com uma indignação. Eu ouvi aqui de um deputado do Partido Socialista que é bom falar e temos aqui um PS, é uma situação sem alarmismos, tudo a falar com uma tranquilidade e como se estivéssemos tudo numa situação de normalidade, quando nós o que estamos é numa situação de anormalidade. E pior, eu tenho dito várias vezes e reitero que nós estamos numa situação onde a escola está cada vez mais numa situação de reprodução das desigualdades sociais. Isto deveria dar um sinal de alarme, um grito de alarme, uma preocupação da sociedade civil que infelizmente, me parece que conforme nós nos vamos afastando mais do tempo do desconfinamento, conforme nós vamos afastando mais, parece que há quase como um esquecimento coletivo da recuperação das aprendizagens. Isso é uma coisa, por outro lado, as crianças lá onde recuperar, não é? Porque as crianças no final da história acabam por recuperar e têm a vida toda pela frente. Quando há todo um conjunto enorme de enganos em relação a isto. Ou o PS e o Governo não perceberam o que é que está a acontecer, e se não perceberam, sinceramente, estamos a falhar e temos que fazer perceber, ou se perceberam ainda é pior. Eu não sei, não sei qual é que é a resposta. Eu vou dar aqui algumas expressões porque eu acho que vale mesmo a pena ficarem registadas. Todas elas, infelizmente, apenas confirmam os contactos que nós temos no terreno e as preocupações que nós temos. Foram expressões ditas aqui por ambos. Começa verdadeiramente a sentir-se o impacto dos confinamentos e da pandemia. A falta de aprendizagens estruturantes, ou seja, que impedem aprendizagens nos ciclos seguintes, houve uma quebra grande e são sentidos nos contextos mais desfavorecidos. Arrasador é uma palavra que importa utilizar. Nos alunos do primeiro ciclo e nas zonas mais isoladas, a leitura e a escrita são muito prejudicadas. É preciso trabalhar afincadamente a leitura e a escrita. Foi aí onde as escolas, nomeadamente no interior, mais investiram. As áreas mais precisas são onde faltam mais recursos. Os alunos estão desmotivados, desinteressados. Temos de ganhar os alunos, temos receio de perder esta luta. Se alguém ouve isto e fica minimamente tranquilo, pois olha, eu não estou nessa equipa. Sei que não tenho que pedir a ambas as associações para que, mesmo no receio de perder a luta, que não parem de lutar, porque eu sei que é isso que vocês fazem todos os dias e por isso os agradeço. Em relação à Iniciativa Liberal, com a dimensão que temos e com o esforço que nós temos, nós fomos voz ativa durante a pandemia em relação aos encerramentos das escolas. Nós fizemos propostas antes de haver o plano de recuperação que está em cima da mesa. Fomos exigentes em relação à monitorização porque agora começamos a ter alguns dados mais, mas em boa verdade muitas vezes eram escolas que se aderiam a não medidas e não em relação à eficácia. E já não falamos na questão dos recursos. Estivemos na origem da criação também deste grupo de trabalho, da sugestão do alargamento, do prolongamento do plano, que em especialidade o PS esvaziou muito do seu conteúdo, quer no financiamento, quer na prática a dizer, a ver se determinadas medidas, na prática, volto a dizer, esvaziaram, podemos falar mais tarde noutra ocasião, e portanto é extremamente, eu diria até perturbador, a tranquilidade com que quem mais tem preocupações governativas fala neste assunto, porque é assim, não se pode estar tranquilo quando o impacto social que há, quer no futuro do país, quer, sobretudo, na desigualdade das crianças provenientes de diversos meios, é gritante.
Posto isto, mas que eu não podia deixar de partilhar este desassossego e de agradecer os termos em que aqui colocam, porque pode ser que sejam mais gritos de alarme que nos ajudem a ter mais meios, mais premência e mais foco neste assunto. Gostaria de fazer também algumas perguntas. Creio que percebi que houve um aumento de sinalizações ao CPCJ. Eu gostaria de perceber, mais que contextos, mais dados, o que é que... Enfim, mais alguns pormenores em relação a isso. Em relação ao reforço dos recursos humanos, temos falado bastante em diversos plenários, comissões, em muitas situações, do reforço dos psicólogos e terapeutas. Nós temos tido no entanto, bastantes relatos também em que não há intervenções precoces, não há intervenções atempadas, não há recursos necessários. E gostaria de perceber um bocadinho qual é que é a vossa apreciação, nomeadamente também percebo que até do ponto de vista da saúde mental continua a ser aqui uma grande questão. Um tema no qual temos estado muito preocupados, inclusivamente fizemos projetos de resolução que foram chumbados em relação às provas de avaliação por via digital do ponto de vista genérico. Acreditamos, a Iniciativa Liberal neste momento está profundamente crente que não há condições transversais para garantir uma igualdade de oportunidades a alunos, pois que não têm modelos de aprendizagem híbridos, não têm recursos. Como é que nós podemos já implementar provas digitais do ponto de vista transversal? Consideram que a escola pública como um todo está preparada para isso? A minha resposta é que não, mas eu gostava de ouvir a vossa opinião. Pouco se tem falado, 30 segundos, muito bem, pouco se tem falado em relação à aplicação da recuperação das aprendizagens no contexto do ensino profissional. E há algumas as medidas, portanto, na parte do domínio mais profissional existem ações direcionadas para a abertura de concursos para a criação de centros tecnológicos especializados, ou orientar no apoiar as intervenções do percurso profissional em contexto escolar. Gostaria de perceber se for possível a aplicabilidade no plano do ensino secundário profissional e uma breve apreciação, peço desculpa só pela tolerância de pontos do tempo, só por uma questão. Na questão de reforçar a confiança dos professores, que é fundamental, e também em melhorar tudo isto. Há um ponto que pouco se tem falado, na minha opinião, ou tem-se falado genericamente também eu não queria dizer leviandade, mas na superficialidade, que é da necessidade da formação de professores. Eu considero que a formação de professores neste momento era algo que deveria ser extraordinariamente importante em várias frentes. Para terminar, senhora deputada. Penso na questão motivacional para os alunos, em própria motivação dos próprios, valorização das carreiras profissionais e como técnicas de aprendizagem em tempos novos e desafiantes. Eu acho que isto era um tema muito importante e queria só deixar isto. Peço imensa desculpa. Obrigada. Eu costumo ser do lado dos cumpridores, mas hoje era demais. Muito obrigada. Passamos então de imediato para o grupo parlamentar do PCP, para o Sr. Deputado Manuel Love, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu saúdo identicamente e agradeço sinceramente o contributo quer da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos de Escolas Públicas, quer designadamente dos que aqui estão presentes, a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, e retirei também algumas notas justamente de questões que vos gostaria de colocar. Em primeiro lugar, descreveram-se aqui, e todos temos mais ou menos consciência, das sérias condicionantes em que se desenvolveu o plano de recuperação de aprendizagens. Aqui foi feita uma síntese muito telegráfica e, em minha opinião, bem feita. Passou-se de uma fase primeiro da pandemia, agora à guerra, a meio disto um processo que continua ainda, que praticamente ainda não terminou, da generalização da transferência de competências para as autarquias na área da educação, e eu gostaria de vos questionar sobre isto, e foi aqui definido, e muito bem, como desde há bastante tempo, e particularmente desde meados do primeiro trimestre deste ano letivo, este ser um tempo de luta dos professores. Tem aqui normalmente sido discutido como um período de instabilidade nas escolas. Eu entendo que é muito mais um período de indignação que há nas escolas, e eu não tenho nada a certeza se todas as formas de indignação produzem instabilidade. Em todo o caso, é verdade
que a pandemia, em especial, teve um impacto muito forte na perda de muitas aprendizagens e, em especial, e aqui já este grupo de trabalho já fez audição a representantes, por exemplo, de associações de famílias, de pais, justamente dos estudantes com necessidades educativas específicas. E a minha primeira pergunta para as duas associações é, para os representantes que aqui estão das duas associações, é que tudo isto somado, entendem que no contexto em que foi desenvolvido o plano de recuperação de aprendizagens ficaram ou não postas em causa, evidentemente, as suas metas e, uma vez tendo sido mencionado aqui, e eu sublinho, a falta de meios e de recursos e este conjunto de condicionantes que são muito fortes. Porque, no fundo, recordemos, tem sido agora aqui, mencionou-se aqui a eventual necessidade de ampliar, de prorrogar a vigência deste plano, e a minha pergunta é se não viveremos sempre nas grandes políticas públicas universais, designadamente a educação, como a saúde, como a segurança social, em planos permanentes, em programas permanentes, para tentar recuperar aquilo que não se consegue fazer e que é a missão essencial das grandes políticas sociais, não é? Das grandes políticas públicas sociais. Ora bom, em segundo lugar, já agora, e eu tinha prometido fazer esta pergunta, e não ouvi aqui apenas uma menção a esta questão. Que impacto tem tido, ou pode vir a ter, em toda esta questão da recuperação de aprendizagens, a generalização da transferência de competências para as autarquias? Os senhores têm confiança neste processo? Eu gostava de ouvir o Dr. Filinto Lima, o presidente da ANDAEP, no mês passado é citado na imprensa como tendo dito que a educação especial continua a ser o parente pobre da educação em Portugal e, em determinado momento, teria feito um diagnóstico genérico de que faltam centenas de professores no ensino especial. Eles têm, como muitos dos técnicos que foram aqui mencionados, têm um papel essencial na questão da recuperação de aprendizagens, na criação de um ambiente pedagógico e humano e social que evidentemente promova a concretização dos objetivos, primeiro do plano, mas isso é até o menos, mas em geral da educação pública. E a minha pergunta é, este ainda é o seu... Para o Dr. Filinto Lima, se ainda é o seu diagnóstico, e para todos os que aqui estão e que nos estão a ouvir à distância, é ou não é verdade que continuam a faltar técnicos e designadamente e em que áreas é que entendem que eles mais faltam? Ainda recentemente, na semana passada, se não me engano, se não estou a confundir, justamente o meu grupo parlamentar, e fui eu próprio a apresentar um projeto no sentido do reforço da contratação de psicólogos e foi chumbado pela maioria desta Assembleia. Uma frase que já foi aqui citada pela deputada Carla Castro na sua intervenção anterior e que um dos senhores pronunciou, é que é importante recuperar a confiança dos professores nestas políticas. E a minha pergunta é... Os senhores, que é verdade, são diretores, mas são professores também, os senhores têm confiança nestas políticas? Porque o problema central de todas as políticas públicas raramente é o enunciado das intenções, os conceitos e os termos com que descrevemos a realidade, com que diagnosticamos a realidade. E em muitos casos há consenso quase generalizado sobre justamente os objetivos a atingir. O problema é, se nós, nestas grandes políticas sociais públicas, continuamos a não atingir esses objetivos e se não temos todos uma evidente, ou melhor, uma crescente falta de confiança no processo da decisão política que leva primeiro ao diagnóstico dos problemas e depois à tentativa da sua resolução. Queria terminar apenas com e vou terminar, Sra. Presidente, com uma afirmação, quer dizer, em nossa opinião, a essência de uma escola pública inclusiva que assegure todas as crianças e jovens, independentemente das suas características, da sua origem ou da sua cultura ou condições económicas e sociais, é indissociável da garantia dos meios humanos, materiais e pedagógicos que concretizem esse direito. Muito obrigado. Não sei. Muito obrigada a nós. Então, vamos para a última ronda desta feita, para ouvir as associações novamente, que agradecemos uma vez mais a presença, e passo desde já, para também não demorarmos muito mais tempo,
a palavra ao Sr. Diretor e Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, por favor. Muito bem, deixe-me só pôr aqui o cronómetro, que não estou em Lisboa, estou em Gaia, sinto-me aqui muito confortável, podia estar convosco, seria um prazer, mas não estou mal, estamos à distância, estamos a ouvir-nos bem. Aliás, a pandemia trouxe isto de positivo, foi este contacto pelo Zoom, pelo Teams, que no passado não existia. Portanto, deixe-me só pôr aqui o cronómetro, por favor, que eu não gosto de passar o tempo. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho que, antes de entrar na questão propriamente dita, que é de facto o plano de recuperação das aprendizagens, eu queria dizer-vos que este plano vive muito dos recursos humanos, não há qualquer dúvida, todos falamos, todos os colegas falaram, todos os seus deputados falaram e muito bem, na necessidade de termos nas escolas, pelo menos de uma forma implícita falaram, mais professores e mais técnicos especializados. Agora, o problema é que nós saímos de uma pandemia, que foi a pandemia, portanto, da Covid, e eu temo, e tenho usado muito esta expressão de há uns anos esta parte, que possamos entrar noutra pandemia, que é a pandemia da escassez de professores. E, portanto, para, de facto, nós termos 8 vezes, em vez de ser 7, 8 horas por cada turma, é preciso também termos professores. E, neste momento, penso que não é isso que sucede. Neste momento há uma escassez de professores que contrabalança com, portanto, as dezenas de professores, centenas em alguns casos, que mensalmente estão, portanto, a aposentar-se. Isto pode ser, de facto, um drama para a educação. Não é para a escola pública, é para a educação, incluindo, com certeza, a escola pública. Aqui haveria mais necessidade, com certeza, de um forte investimento por parte do atual governo, é este que nos está a reger, na sua educação, investir fortemente e também resolver aquilo que, na minha opinião, é um problema estrutural, que é, portanto, a valorização e a dignificação da carreira docente, e aqui incluo, ainda não ouvi falar disto, mas incluo os 6 anos, 6 meses e 23 dias, é também resolver a situação dos vencimentos de professores, que são baixos, isso é reconhecido, face à sua responsabilidade. É reconhecer e alterar a injusta avaliação dos professores e dos diretores, é uma avaliação muito injusta. É também reconhecer que temos nas escolas uma excessiva burocracia. É também reconhecer que os nossos professores não são abonados por estarem longe de casa, a dezenas de quilómetros, portanto, pela sua deslocação. E, portanto, eu acho que poderia haver 2 soluções fulcrais para este estado da situação. Por um lado, eu acho que se isto fosse resolvido, nós exibiríamos a bandeira da paz, todos nós. Isto é uma guerra que está nas escolas públicas portuguesas, e aqui sim, desde o início do ano letivo, e que não tem fim à vista, e também era necessário tornar esta profissão mais apetecível para que os nossos jovens, para que os nossos professores contratados, de facto, pudessem escolher esta profissão. Feita esta introdução que eu tinha que fazer, e vocês já sabem, eu digo isto publicamente montes de vezes, e, portanto, aquilo que eu vou dizer aqui é aquilo que já me ouviram a dizer nos mídias, portanto, não vou inventar nada. Em relação ao caso concreto, que é isso que importa. Eu aqui fiz três perguntas que vou tentar responder, portanto, tendo em conta as vossas dezenas de questões. Senhora Coordenadora, doutora Cláudia André, os seus deputados fizeram dezenas de questões que é complicado aqui responder, mas vou tentar responder algumas delas. Eu acho que em relação a este plano, o primeiro ano da sua aplicação teve 2 grandes condicionalismos. Portanto, estou a falar no ano 21-22. Teve 2 grandes condicionalismos. Por um lado, até pelo menos alturas de fevereiro do ano passado, situemos-nos, fevereiro de 2022, as escolas estiveram praticamente a gerir o Covid. E eu, o diretor, o Manuel Pereira, conselheiro também, estivemos a gestir o Covid mais do que as questões pedagógicas. Era um assunto do momento. Portanto, estivemos a gerir o Covid e recordam-se que nessa altura a pausa do Natal foi até prolongada mais uma semana. A pausa do Natal estava previsto terminar, portanto, no dia 3 de janeiro e as aulas só começaram no dia 10 desse mês. Portanto, houve essa situação que prejudicou muito o plano de recuperação das aprendizagens. Também tivemos notícia, como todos sabemos, que alguns alunos, e este ano sucede o mesmo, não tinham professor ou não tiveram professores em algumas disciplinas,
em algumas escolas desde o arranque do ano letivo. Não por situações do Covid, não foi por esse motivo, mas fomos pelas situações que eu acho que todos, portanto, sabemos. Porque não há professores, como todos sabemos. Portanto, eu acho que há algumas situações e alguns objetivos do primeiro ano da aplicação deste plano, que eu considero muito importante e bem elaborado, ficou aquém do expectável. Eu diria mais, o presente ano letivo, 22-23, para nós, é o primeiro ano por inteiro do plano que estamos aqui a discutir, que é o plano 21-23. A segunda questão, tendo em conta aquilo que disseram os seus deputados, eu colocaria assim: o plano termina no final deste ano letivo, haverá tempo para cumprir a recuperação das aprendizagens? Era a questão que eu coloco, tentando resumir aquilo que os seus deputados e muito bem disseram. Sobre esta questão, quero dizer 3 coisas. Primeiro, eu quero deixar claro, e estou aqui a alguns de vocês que são pais, com certeza, mas sobretudo para os pais, que as atuais greves dos professores não prejudicaram os alunos no processo, de uma forma global, no processo de ensino-aprendizagem, pois eram greves, ou foram greves, como nós sabemos, muitas vezes de 1 hora e em algumas situações de um dia inteiro. Ou seja, a greve não prejudicou as aprendizagens de uma forma global dos nossos alunos, mas a greve trouxe, é bom que se diga, instabilidade às famílias. Embora estas, na minha opinião, compreendessem e compreendem os justos motivos dos professores. Apesar desta luta, eu também queria aqui reafirmar, os professores manifestaram sempre uma atitude de elevado profissionalismo, sendo muito apreciados pelos seus alunos. Também dizer aos seus deputados que os nossos professores, e tenham em conta este assunto que estamos aqui a abordar, os nossos professores, sobretudo nos anos terminais de ciclo, onde há exames, estou-me a lembrar do 9º ano e do 12º e também do 11º, dão pro bono, reparem bem, pro bono, explicações de aulas, assim posso dizer, aos seus alunos em contexto de sala de aula, em contexto de escola, não estando obrigados. Portanto, também queria registrar aqui esta situação que escapa a todos, escapa até aos mídia, mas deviam saber que os nossos professores, porque são excelentes profissionais, e não será só este ano, dá muitos anos esta parte, portanto, lecionam depois das aulas estarem já concluídas. Aquilo que eu acho que seria pertinente perceber era, escola a escola, e já ouvi aí um deputado pelo menos a dizer isso, se os atrasos de escola a escola, na concretização dos objetivos do PRA, serão ou não recuperáveis até ao final deste ano letivo, do presente ano letivo, que é a altura em que todos prevemos que, de facto, este plano termine, para aferir da necessidade ou não do prolongamento do mesmo, do PRA, para o próximo ano letivo. Eu já disse isto publicamente e vou aqui repeti-lo, e eu estou convencido que, na esmagadora maioria dos casos, as escolas, os seus diretores, os seus professores concordarão que o PRA deverá ser estendido pelo menos no próximo, mais um ano letivo, no próximo ano letivo. Essa é a nossa convicção. Terceira e última questão, que eu penso pode resumir aquilo que disseram os seus deputados: o que será necessário para que a recuperação de aprendizagens surta efeito? As escolas precisam de mais recursos? Ora, a minha resposta é esta, e não é muito diferente daquilo que vocês têm lido nos jornais e nas televisões quando me ouvem. Eu acho que o Ministério da Educação faculta às escolas, ou facultou às escolas, mais recursos humanos, é claro, mais professores, mais técnicos especializados, através, no caso dos professores, do aumento do crédito horário. Os meus colegas já falaram, portanto, em vez de 7 horas por turma, faculta 8 horas por turma, ou seja, mais 1 hora. Contudo, atendendo às especificidades de cada escola e ao grau de concretização dos objetivos do PRA, é natural que seja necessário reforçar o número de profissionais, destes profissionais, em algumas escolas. A tutela deverá averiguar dessa necessidade e apoiar as escolas que necessitem. Queria aqui realçar o plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, pois dotou as escolas de mais de 1000 técnicos especializados, entre psicólogos, assistentes sociais, educadoras sociais e terapeutas. Este plano disse já no início que deverá continuar para o futuro
e nos casos em que se demonstre necessário, até ser reforçado. É um plano fundamental para a escola pública portuguesa. Para terminar, até porque o Sr. Deputado Manuel, penso que é Lopes, do PCP, disse, e eu mantenho aquela posição, o que o Sr. Deputado disse que eu expressei em dezembro. Eu mantenho essa posição, ou seja, e está aqui escrito, Sr. Deputado, era aquilo que eu ia dizer, e vou ler aquilo que ia dizer, há necessidade de aumentar o número de professores de educação especial. Há necessidade objetiva e respectivas terapias, deixe-me acrescentar, pois estes professores são escassos face à quantidade de alunos sinalizados. São poucos, são mesmo poucos. Para terminar, nas escolas públicas portuguesas, eu orgulho muito, Srs. Deputados, de servir há muitos anos em escola pública portuguesa, fazem-se verdadeiros milagres diariamente. Cozinham-se omeletes saborosas com poucos ovos, mas com profissionais de excelência. E já agora, olhem, o vosso quadro atrás da Sra. Deputada Cláudia é fantástico, mas o meu não fica atrás. Eu peço desculpas de ver aqui este quadro, estão a ver este quadro. Foi feito por uma educadora, mas a mensagem é fantástica. Eu vou ler a mensagem porque penso que a letra está muito pequena. A mensagem é do autor que todos conhecem, Nelson Mandela. Ele diz assim: a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Espero que acreditem nesta mensagem, que todos acreditamos, e espero que o nosso governo invista cada vez mais na escola pública portuguesa. Muito obrigada, Sr. Presidente Filinto de Lima, pelo contributo e obrigada também à Sra. Educadora pelo quadro fantástico que foi realizado. E ao Nelson Mandela, claro, pela frase que todos nós adoramos aqui, sobretudo nesta comissão, que será quase um dos lemas com que nos regemos. Vamos começar, então, os próximos 10 minutos com a ANDE e, pelo que tenho aqui indicação, pelo Sr. Presidente Manuel Pereira. Obrigadíssimo. Enfim, se me permitirem, falamos os 4, já que aqui estamos, e vou tentar ser o mais rápido possível. E antes de terminar, queria agradecer mais uma vez a forma simpática de como nos recebem e como nos receberam. Dizer que era importante nós virmos aqui mais vezes, porque a sensação com que ficamos é que com tanta questão nós não vamos responder a nenhuma, e também tenho a sensação que fizeram perguntas que não querem que nós respondamos, que não há tempo para isso, não é? Eu precisava da tarde inteira para responder ao Sr. Inspetor Santa, não é? E, portanto... não tenho razão nenhuma. Estamos todos tranquilos. Estamos todos aqui a lutar pela escola pública, eu acho... Vamos continuar. Sim. Peço desculpa. Pronto, ele sabe porquê. O Sr. Deputado Agostinho Santo, exatamente. É uma pessoa... Eu queria lembrar, nós estivemos aqui há 6 meses atrás, estivemos aqui no dia 15 de outubro, a última vez que aqui estivemos. E nessa altura ainda não havia nem lutas, nem guerras, nem greves, não havia nada disso. E já nessa altura nós levantámos aqui um conjunto de questões, lembramos que havia um conjunto de problemas que era preciso resolver com urgência, focámos-los todos, e a verdade é que os meses a seguir a situação tem-se vindo a degradar, e a verdade é que se tivessem prestado atenção ao que nós dissemos naquela altura e tivessem tentado fazer alguma coisa, provavelmente seríamos num tempo mais tranquilo nas escolas. Enfim, volto a repetir, boa parte das questões que fizeram o favor de nos colocar, nós não vamos ter tempo para responder. Também devo dizer que boa parte das perguntas trazia em si a resposta e, portanto, se me permitirem, eu não vou responder porque são muitas e, enfim, não haverá tempo para isso. Temos ultimamente apresentado um conjunto de questões, ultimamente sempre nós temos uma postura como associação de participação, de colaboração e de participação empenhada e ativa, e vamos estudando as situações e temos apresentado ultimamente um conjunto de questões e sugestões que gostaríamos que prestassem atenção. Infelizmente não têm merecido a atenção devida nem a compreensão necessária. Queremos continuar a fazer parte da solução, com certeza, e trabalhar pela dignificação da escola pública, que é isso que efetivamente nos motiva, nos une e nos traz cá. E também queria aproveitar, como fez o meu colega Filinto, para saudar os excelentes profissionais que temos na escola pública. E, efetivamente, são estes professores que estão na escola pública que são os responsáveis pelo sucesso de qualquer plano de recuperação das aprendizagens. É com eles que nós contamos. Vivemos num país com limitados recursos e nunca teremos nas escolas os recursos que nós achávamos que precisaríamos ter. Nunca os vamos ter. E, portanto, vamos ter que trabalhar com os que temos. E são estes professores que estão na escola que serão responsáveis e responsabilizados no futuro próximo pelo sucesso de qualquer plano de recuperação. E ela é necessária, é preciso manter o que temos, mas é com os professores que temos. Para isso é preciso, com urgência, trabalhar pela motivação dos professores, pela dignificação da classe docente,
especialmente pela valorização social do trabalho dos professores nas escolas. É importante fazer isso. Eu sei que tem havido um grande esforço, provavelmente de muitos, para que isso possa acontecer, mas o esforço não é demais e não é provavelmente necessário. Precisamos, com urgência, que se olhe para a escola pública com mais atenção e para os profissionais de educação como pessoas que é preciso valorizar e respeitar cada dia mais. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, passo a palavra ao Sr. Diretor Jorge Saleiro. Bom, eu continuaria aquilo que o Manuel estava a dizer. De facto, é preciso valorizar os professores, são eles que implementam as políticas e eles implementam as políticas há muitos anos, de facto. Se avaliarmos a média da idade dos professores que estão a trabalhar nas escolas, eles já implementam políticas desde Vítor Crespo, desde João de Deus Pinheiro. Portanto, não é um problema, a política não é um problema dos professores. Os professores vão implementando as políticas e lecionando e fazendo o melhor pelas escolas e pelos seus alunos e, de facto, Portugal não tem que se queixar rigorosamente nada dos professores que são empenhados e levaram a cabo múltiplas reformas, fizeram frente à pandemia, enfim, quase da noite para o dia, e de facto nesta altura encontram-se demasiado desmotivados e sentem-se desvalorizados e desrespeitados, e isso é importante responder rapidamente. Queria só salientar que há uma questão que está aqui associada e foi falada há pouco tempo, que é a questão da formação dos professores. De facto, é algo que é extremamente importante, mas reparem que, com o contexto atual que temos, é muito difícil motivar professores que estão com uma idade avançada, que se sentem pouco recompensados a fazerem a formação, exceto aquela que são claramente obrigados para fazer a sua progressão normal. E isto não era assim há bem pouco tempo. Gostava de chamar a atenção para isto. Isto não era assim. Os professores faziam formação voluntariamente, sem ser necessário, enfim, outra coisa que não a sua vontade de se valorizarem. É tudo. Muito bem, muito obrigada, Sr. Diretor. Passo a palavra, então, ao Sr. Diretor Francisco Queiroz, por favor. Boa tarde a todos, Srs. Deputados, muito obrigado. Eu queria aproveitar só para fazer um esclarecimento. Acho que ficou mais ou menos claro nas intervenções da parte das associações que o ponto-chave do plano de recuperação das aprendizagens até foi chamada assim, eu não conhecia a expressão, a oitava hora. Eu queria explicar bem o que é a oitava hora, até para se perceber que em 2 anos desapareceu a oitava hora. Não sei se os Srs. Deputados sabem como se calculam estas horas. As escolas têm um fundo de crédito horário que é calculado assim. Era 7 vezes, mas eu já vou dizer 8 vezes, porque é a tal oitava hora, 8 vezes o número de turmas da escola. Portanto, uma escola com 50 turmas, 8 vezes 50 dá 400, tem 400 horas de crédito para gerir, o que parece imenso. Mas depois, como em tudo, há as letras pequeninas. Descontam estas horas as 2 horas de direção de turma. Portanto, na verdade, não são 8 horas, são apenas 6. 6 horas vezes 50 dá 300 horas. O que é que acontece depois quando um professor chega aos 60 anos? Por cada professor que chega aos 60 anos são reduzidas 4 horas a este pacote. Portanto, numa escola com 50 turmas, é comum que pelo menos 50 professores já estejam nos 60 anos. Se fizerem as contas, os 50 professores nos 60 anos a multiplicar por 4 horas dá 200. E, portanto, aquele pacote inicial que parecia muito bom, afinal não é exatamente assim. É como o melão de que falava o Sr. Presidente da República, a gente abre e afinal não está em condições. E eu suspeito, eu tenho feito muitas contas ultimamente, estas ainda não fiz, mas prometo que as farei, suspeito que esta oitava hora desapareceu nos 2 últimos anos com o efeito do passado do tempo, ou seja, com a velhice dos professores. Eu vou pedir imensa desculpa, não interpretem mal o que eu vou mostrar. Este é um gráfico de um estudo que a AND produziu, relativo à evolução da massa salarial dos professores nos próximos 10 anos. É um gráfico utópico. Isto supõe a reposição total do tempo de serviço, 1 ano de cada vez, a partir de 2023. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, que eu não vou falar de outro tema que não seja o 2. Vou usar o gráfico não para os fins para que foi produzido, mas apenas para mostrar isto. A massa salarial dos professores vai ter esta quebra nos próximos 10 anos.
Existe esta ideia que tem passado, que é, cada vez se gasta mais dinheiro com a educação e esse gasto é permanente. É falso, não é permanente. Os professores estão todos a aproximar-se da idade de reforma. Em 15 anos, Srs. Deputados, vão-se reformar 80 mil professores. Não foi isso que nós viemos aqui fazer, portanto, eu vou ficar apenas naqueles que chegam aos 60 anos. Já chegaram tantos aos 60 anos nos 2 últimos anos que a 8ª hora desapareceu. Portanto, o apelo que eu faço aos Srs. Deputados é este. Se acreditam que a 8ª hora é importante, por favor, convençam o Ministério da Educação a criar a 9ª hora, porque só a 9ª hora é que vai repor, não o tempo de serviço, mas a 8ª hora que nós tivemos nos 2 últimos anos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Diretor. Para encerrar os trabalhos, o Sr. Diretor Carlos Louro, por favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Saudar todos os Srs. Deputados, mais uma vez, e pedir-vos desculpa por ter há pouco estar aqui à procura no telemóvel de um documento que foi produzido pela Associação Nacional de Dirigentes Escolares em 2021, em junho de 2021, que foi a síntese que nós fizemos sobre a preparação e implementação do Plano de Recuperação das Aprendizagens. E nessa altura, em junho de 2021, uma das preocupações que nós já então elencamos era a questão da avaliação do desempenho docente e da recuperação do tempo de serviço integral pela parte de todos os professores, como um dos problemas que poderia vir a colocar em causa os objetivos e as metas que o plano se propunha alcançar. Eu estava aqui à procura de um documento interno nosso, que distribuímos entre todos os associados, e reforça algo que nós temos sentido hoje, nos últimos tempos, na escola pública. E na escola pública eu gostava de dizer que nós, enquanto associação, continuamos a confiar absolutamente na competência, na dedicação e no trabalho de todos os professores. Gostava de dizer que os últimos 4 anos letivos, 2019 até agora, mostraram que há muitas ideias sobre a escola pública e o trabalho dos professores que estão erradas e que se traduzem numa percepção que prejudica todo o país. Porque, a partir dessa ideia da escola ou do serviço público de educação, que é aquilo que nós fazemos, pode passar a ideia de que não há qualidade neste serviço nas escolas públicas portuguesas. E por isso, neste momento em que estamos, neste local, nesta casa, a refletir sobre o que está a acontecer e a tentar encontrar o melhor caminho para aquilo que vamos fazer, em que estamos a discutir o futuro dos nossos alunos e do nosso país, é importante que o trabalho que vocês aqui fazem tenha, peço desculpa, continuidade e possa convencer todos aqueles que decidem de que o fundamental nestes momentos que nós estamos a viver, e eu vou usar uma frase que nós temos usado muito na comunicação que temos estabelecido com todos os parceiros e com todos os atores educativos. Fundamental é não perder a noção de que a melhoria da escola pública será sempre impulsionada por pessoas que adequam as suas crenças ou representações aos contextos e às circunstâncias dos desafios com que se deparam. E o desafio que temos nas mãos, seja com o Plano de Recuperação das Aprendizagens, seja com todo o restante contexto da escola pública, é um desafio muito grande. Só todos, estabelecendo as pontes e encontrando e fazendo um esforço para encontrar soluções, seremos capazes de retomar o caminho. Muito obrigado a todos e continuação do bom trabalho. Muito obrigada, Sr. Diretor. Eu gostaria de referir, até porque considerando que a maior parte, ou uma parte, não foi a maior, mas uma parte das respostas abrangeram uma área que não é aquela que é o enfoque deste grupo de trabalho, portanto, só demonstrando a necessidade de revelar as preocupações que existem nas escolas, começando pelos senhores diretores, continuando com os senhores professores, portanto, demonstra a necessidade de revelar e de demonstrar a todos nós as dificuldades que estão a acontecer, mas, efetivamente, nós também gostaríamos de ter algumas respostas às questões aqui colocadas e, por isso, eu deixava a sugestão, mais o desafio,
que nos pudessem enviar, enfim, algum testemunho sobre a temática recuperação de aprendizagens por escrito. Indo ao encontro das questões aqui colocadas pelos grupos parlamentares, a gravação desta reunião está a acontecer, está no site da RTV, portanto é fácil acesso para ouvirem e reverem as questões dos grupos parlamentares, mas gostaríamos muito de solicitar, se não fosse muito complicado, às duas associações que, considerando o limite de tempo, se pudessem, se assim o desejassem, nos pudessem enviar, então, ainda ao encontro das questões colocadas também, mais questões, mais respostas, mais contributos daquilo que aqui foi colocado. Mas, como é evidente, agradecemos muito todos os testemunhos e contributos aqui deixados, que são valiosíssimos para nós e por isso também estamos a fazer este pedido, são muito valiosos para o nosso trabalho. Este grupo de trabalho no final terá um relatório final sobre todas as audições que fizemos, já fizemos várias, uma dezena provavelmente, vamos continuar a fazer outras, faremos também um congresso sobre este assunto, ou enfim, uma conferência sobre este assunto, e iremos continuar a ouvir outras entidades. Por isso, este trabalho culminará à partida, enfim, depois se verá, mas à partida nesta sessão legislativa, que será em setembro, culminará com uma conferência sobre o assunto. Por isso, agradecíamos que tudo o que tivesse ficado aqui por dizer, nos fizessem chegar por escrito. Agradeço todos os contributos, agradecemos todos os contributos preciosos para este relatório final, preciosos para o nosso juízo sobre este assunto, que acontecerá no final desta sessão legislativa, à partida, e por isso, senhores diretores, continuamos também sempre disponíveis para sermos contactados, para vos ouvir, seja enquanto grupos parlamentares, seja enquanto comissão, e, portanto, se entenderem também desejável, poderão sempre pedir também uma audição a nós, e nós, o contrário, podemos sempre pedir-vos uma audição, como o fizemos neste momento, sobre este tema. Muito obrigada pela presença, muito obrigada, senhores diretores Filinto Lima e David Sousa, também pelo contacto online, mas pelos contributos que nos deram. Muito obrigada a todos. Muito obrigado e bom trabalho para todos. Muito obrigada. Muito obrigado.